Bom, pessoal, vamos voltar a trabalhar o nosso livro A Prova Brasil, nosso projeto de gêneros textuais, tá? Agora, dia 28, nós vamos ter o nosso segundo simulado das lições de 6 a 10, tá? Onde nós vamos trabalhar na questão 6, na lição 6, desculpe, a notícia, na 7 a tira e 8 o cartoon. Depois nós vamos ter mais duas lições e em seguida, no dia 28, nós vamos ter o simulado. Para essas três lições, eu vou tentar fazer uma atividade só, nós vamos fazer uma atividade só. Claro que vocês vão me mandar todas as respostas de todas as atividades. Eu vou selecionar 10, só 10 questões para vocês me mandarem, tá? Juntas, referentes a essas três lições, referentes às lições da notícia, da tira e do cartoon, tá? Então, aqui nós temos uma aulinha complementar e lá vocês têm a aula no livro de vocês e tem as atividades. Então a gente vai aqui gravar 3 vídeos, para cada gênero um vídeo diferente, porque fica mais fácil de postar na plataforma Google Classroom para vocês poderem ter acesso. E também fica mais leve para vocês acessarem. Então, vamos ter 3 pequenos vídeos referentes para cada gênero, um vídeo diferente. Então, começando aqui pela notícia, né, o gênero notícia, onde nós temos o gênero notícia do tipo narrativo, né, e da esfera jornalística. Vocês podem observar nesse primeiro slide aí, os jornais lá. Então, como também a tira e o cartoon também são jornalísticos, só que a notícia ela é a principal, né? É o principal gênero é, das narrativas jornalísticas, o gênero que está presente, o principal gênero que está presente nos jornais, tá certo? Será a notícia. Então, vamos aqui ver um pouquinho sobre esse gênero, tá? Começando aqui pelo seu conceito, né? O texto jornalístico é informativo, né? Que tende a relatar os fatos de modo exato e imparcial. O que quer dizer isso? O jornalista, né? A pessoa que vai narrar os fatos tem que ser imparcial, ou seja, não pode expor opiniões próprias, né? Tem que ser imparcial e nem pode tomar decisões, nem partido, nem dar opiniões. Isso seria a característica principal, né? Ou seja, o significado principal de uma notícia ou do gênero notícia. Passando para cá, nós temos alguns elementos, né? Desse gênero, né? Tá certo? Relata fatos recentes, ou seja, ele ela é uma narrativa atual, né? Ou de ontem, ou de hoje, sei lá. Ela é imediata. Não é uma coisa que passou há muito tempo, né? Não é um fato muito antigo. Tem que ser um fato atual, tá certo? Objetivos, né? Informa com exatidão, ou seja, tem que ser objetivo. Não pode ter muitas muitos detalhes e tal. Tem que ser objetivo, um texto curto, que o objetivo realmente é noticiar um fato e não detalhar um fato, né? Procura ser neutro e confiável. Então, no significado lá, nós já tivemos essa característica, esse elemento aí, já falamos dele, que é a imparcialidade, né? O redator tem que ser neutro e confiável, ou seja, não pode ser uma fake news, né? Tem que ser uma coisa realmente que aconteceu, né? E ele também tem que ser neutro, né? Porque para evitar de estar tomando partido ou dar opinião ou expor suas ideias e tal. Tem que apenas noticiar e acabou, certo?
iniciando com uma manchete bem objetiva. A manchete na, na notícia, ela é o título, né, do texto. Tem que ser bem objetiva, tá? Muito embora depois da manchete nós temos uma parte que depois vocês vão ver lá, que é chamada de subtítulo, né? O pós-título, que é um, dá um detalhamento maior sobre essa manchete, tá? Então lá nós vamos ver alguns exemplos, depois apenas na frente nós vamos ter um exemplo, né, que nós vamos mostrar isso aí. O verbo no presente, em seguida lead. Então o verbo no presente, porque a notícia ela é presente, né? Ela é o presente, ela aconteceu, né? Aconteceu agora, né? Aconteceu no momento, é um fato, é uma narrativa do presente, tá? Anônimas e neutras. A mesma coisa, né, que já falamos sobre essa questão da imparcialidade, tem que ser anônimo, não pode ser alguém está narrando o fato e acabou, e não tem que estar colocando seu nome e também não está dando opiniões, tem que ser neutro, tá? Em relação a essa penúltima aí, a esse penúltimo elemento que fala sobre lead, lá na frente nós vamos ver o que é lead, tá? E nós vamos ter mais detalhes sobre isso, tá? Então passando para cá, o roteiro da notícia. A notícia ela responde a 7 perguntas básicas, né? Que é o que, quem, como, quando, onde, porquê e por isso. Tá certo? Então aí, pessoal, nós vamos ter para você ter uma narrativa ou uma notícia completa, precisa de responder a estas 7 perguntas, tá? O que? O fato, a ação, né? Ou seja, que é realmente o fato, né? Que fato é esse? Às vezes é um roubo, às vezes é um assassinato, às vezes depende, né? Cada fato tem lá seu o que, né? Quem, né? Personagem, protagonista ou antagonista, né? Que é o quem, tá certo? Onde nós vamos ter nesse personagem pode ser a vítima, né? Pode ser o autor, enfim, são as personagens que aparecem na notícia. São quem? Como? A maneira como aconteceu, né? Um acidente, enfim, tem cenas violentas, não tem? Tem palavras, enfim, depende muito é o como, né? Então, são os detalhes. Quando aconteceu, aí isso aqui sempre é um presente, no mais tardar ontem, né? Mas tem que detalhar sobre horas, minutos, né, e tal, a época, né, o momento, né, em que ocorreu o fato. Onde aconteceu, o lugar da ocorrência, ou seja, pode ser na rua, pode ser, enfim, em uma festa, pode ser uma estrada, enfim, em uma BR e tal. Por que aconteceu, a causa, a razão ou motivo, esses daí, esse, esse elemento aí, esse roteiro aí, ele é mais complicado porque às vezes quem está narrando no momento não sabe direito, precisar direito, mas quando sabe, né, aí já coloca. E o por isso, né, o resultado ou consequência, né? Então também esse elemento aí, ele nem sempre ele é possível de ter numa notícia, né? Porque nem sempre o narrador vai saber os resultados ou as consequências daquele fato, o que aquele fato pode trazer, tá? Então passando para cá, vamos ter agora esse roteiro aqui são as respostas, tá? As respostas daquele roteiro lá. A gente pode passar para cá. Aí nós vamos ter
um exemplozinho aqui, né? Não abandona a escola, diz policial recebido como um herói em missa no Rio de Janeiro. Isso aí é uma notícia sobre um policial, né? E ele coloca como sendo a manchete, né, da notícia, né? Depois nós vamos ter lá esse amarelinho, né? Aí esse verdinho seria uma espécie de subtítulo, como eu falei, né? Essa parte que está verdinha, né? Aí nós vamos passar para cá, que é essa parte amarela seria o lead, ou seja, a introdução da notícia. Eu falei que ia falar sobre, ia dar um exemplo, né? Mas lá na frente tem um melhor, mas aqui a gente já começa a ver o que é o lead. O lead ele é como se fosse a introdução da notícia, né? E o corpo da notícia seria o restante, tá? Então aqui, por exemplo, vamos passar para cá que nós vamos ter esse esquema melhor aqui, ó. Por exemplo, o título, né? O lead. O lead é a introdução da notícia, onde nós vamos ter as respostas para essas perguntas: quem, o que, onde e quando. No lead tem que ter esses elementos para poder você ter uma noção da notícia, né? Pelo menos esses 4 elementos, tá? Onde você vai dizer quem, o que aconteceu, né? Onde aconteceu e quando aconteceu. Isso é lá na introdução da notícia nós vamos ter esse pequeno texto, né, parágrafo, né, um pequeno parágrafo da notícia, onde nós vamos ter essa síntese ou esse resumo que já dá para o leitor entender o que foi que aconteceu. O corpo da notícia responde a esses 2 elementos, como e por quê. Porque são detalhes, né? O como e o porquê são detalhes da notícia, né? Aí você acaba detalhando mais. Não significa que não tenha também esses outros elementos no corpo. Eles vão continuar, né, sendo, sendo citados, né, no corpo da notícia, mas com menos, com a ênfase maior seria o detalhar o como aconteceu o fato e por que aconteceu. Então aqui é um esquemazinho legal para você entender esse texto, esse gênero. Aí aqui nós já temos um texto, né, pronto, onde nós vamos ter aí o título, né, o lead, que é essa coluna da esquerda, onde é o primeiro parágrafo, onde tem lá os elementos que nós acabamos de falar sobre o quem, o que, onde e quando. E o corpo tem os detalhes, né, do como e porquê, tá? E aqui nós vamos ter um outro exemplo, né, de notícia, mas já com uma ilustração, tá? Com uma foto aí. A mesma coisa, né? Tem aí tudo. Só que aqui ele cita um subtítulo, como eu falei lá no início, que depois do título, né? O título é bem resumido, né? Bem objetivo. Juventus afasta Real Madrid no prolongamento. Então, aí o título ele é bem objetivo, né? Aqui no subtítulo tem mais detalhes sobre esse título, tá? Não dá pra gente ler aqui porque ficou meio obscuro, mas seriam detalhes desse título aí que ficou bem objetivo. Então o subtítulo detalha mais o título, tá? E aqui tem uma ilustraçãozinha sobre o que nós falamos, tá? Então aqui nós vamos ter lá na página 34 do livro de vocês, a aulinha que fala sobre esse gênero, né? E nós vamos ter as atividades. Aí eu vou também fazer lá um vídeo, né? Lá no livro. E aí vocês, juntando esse aqui com o que vocês têm, vocês fazem as atividades, ok?